Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu espero que estejam todos muito bem. Parece que o friozinho deu uma amenizada, né? Está mais quentinho. Bom, para quem não me conhece, Kelly Tarô, Intuição e Espiritualidade, eu sou a Kelly. Como eu venho dizendo, em todos os meus vídeos, esse canal, ele não é só para leituras de tarô. É para compartilhamento de ensinamentos, para compartilhamento de vivências, no intuito de ajudar, né? São as experiências que nós vivemos, ajuda outras pessoas. Situações complicadas na nossa vida e que a gente conseguiu superar, que a gente conseguiu vencer através da ajuda da espiritualidade, porque esse canal é sobre espiritualidade, sobre as suas vivências, as minhas vivências, junto com a espiritualidade nesse mundo da matéria, né? É para auxiliar, acolher, direcionar, ajudar o outro, tá? Eu não sou de me posicionar em relação a comentários grosseiros, a, a pessoas que de uma certa forma parece que estão vazias, né? Ontem eu trouxe uns 10 minutos que eu falei sobre algumas coisas, explicando alguns movimentos que a espiritualidade faz e que a gente precisa estar atento, mas as pessoas estão tão. Às vezes eu procuro palavra, adjetivo para poder pontuar algumas situações que eu fiquei pensando se eu traria, se eu me manifestaria ou não diante de alguns comentários. Vou ser bem sincera, a gente está aqui porque a gente quer, porque a espiritualidade também nos pediu para que a gente estivesse aqui para trazer uma palavra, para trazer uma ajuda, um direcionamento através do tarô, mas tudo a espiritualidade deixa pra gente como escolha. Eu estou aqui porque eu quero, porque a minha espiritualidade, eu sou até obediente à minha espiritualidade. E assim, eu não sou grosseira com as pessoas, e eu também gostaria que as pessoas não fossem. O mundo seria tão melhor se as pessoas não tivessem esse tipo de comportamento, né? E ontem eu vi um comentário aqui em um dos meus vídeos, onde uma moça dizia assim: ai, nossa, quanta converseira, né? Não vou nem ouvir. Cara, de verdade, ninguém é obrigada a nada. Ninguém é obrigada a nada. Existem vídeos com uma introdução grande e quem está disposto, quem realmente necessita, quem realmente precisa de uma conversa, porque às vezes essa pessoa ela não tem tempo para ouvir ninguém, mas eu acredito que ela deve ser daquelas que quer ser ouvida. E ela perdeu, porque talvez tivesse ali uma mensagem muito importante que direcionasse ela a algo de valor para a vida dela e ela perdeu. Então, assim, só para deixar aqui registrado que a gente precisa de mais amorosidade, sabe? As pessoas estão faltando isso. Aqui eu não tô, de certa forma, para suprir necessidade de ninguém. Eu tô aqui fazendo o meu trabalho espiritual, que é gratuito. Gratuito, né? Estou aqui trazendo uma leitura de tarô, trazendo uma conversa,
eu não vou dizer perdendo, mas é aqui disponibilizando. Pronto, achei a palavra certa. Disponibilizando meu tempo, minha energia espiritual, o meu tarô, a minha vela acesa, que não é dada de graça por ninguém, eu tenho que comprar, eu tenho que trabalhar para comprar a minha vela. Os meus tarôs também, eu tive que comprar os meus tarôs. A minha internet para estar aqui trazendo alguma coisa é paga. E assim, de verdade, é por isso que eu entendo que algumas tarólogas retiram a permissão das pessoas deixarem comentários, para elas não terem que lidar com esse tipo de grosseria, sabe? Que é desnecessário, né? Muito desnecessário, aliás. Traz uma vibração pesada, né? Para mim é um tipo de pessoa que a espiritualidade pode trazer a mensagem que for para ela, porque a espiritualidade ela fala do jeito que quer, através de quem quer, da forma que quer, né? E às vezes numa simples conversa que você acha boba, tem ali uma mensagem da espiritualidade para você, um direcionamento, um acolhimento, um ensino, um livramento para você. Bom, enfim, só queria deixar aqui que me disseram, não é a primeira que deixa, eu vou lá e excluo mesmo o comentário, porque eu não sou obrigada. Não vou debater com a pessoa, não vou ficar discutindo, batendo boca com a pessoa. Nunca fiz isso. Tá entendendo? Nunca fiz isso. Às vezes eu não bato boca nem pessoalmente. Eu prefiro ignorar. De verdade, tenho preguiça às vezes, tá? De debater com gente grosseira. Tenho preguiça. Não é medo, não é falta de postura, não é falta de se impor, não é nada disso. É só preguiça mesmo, porque eu acho um desperdício de energia, porque ela não vai trazer, a discussão não vai trazer nada de interessante. Mas eu achei e acho válido deixar aqui, e tinham me dito que eu iria passar por essas situações. Eu não acreditei que seria tão já, mas enfim, né? Vamos que vamos. Se incomodou, é porque eu tô no caminho certo, tá? Porque algo que não incomoda não traz transformação, não traz mudança. Então, se incomodou, é porque eu tô no caminho certo, tá tendo efeito. Aí a espiritualidade, ela tá chegando para quem precisa. Axé por isso, amém por isso, a namastê por isso. Bom, vamos lá, tá? Quero agradecer os comentários de pessoas que a espiritualidade tem alcançado de forma positiva, tá? Muito obrigado. Mas não vou me demorar muito aqui. Hoje eu vou trazer uma mensagem aí pro coletivo de peixes, tá? O oposto complementar de peixes é virgem. E logo em sequência eu vou deixar também já o vídeo do signo de virgem também, tá? Eu sempre gosto de colocar o signo e o oposto complementar dele logo em seguida, porque na maioria das vezes as mensagens elas estão conectadas, tá? 99,9% das vezes, tá? Mas também serve para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no seu mapa astral. É muito importante você saber do seu mapa astral, tá? Ele te direciona, ele te dá um norte para você saber quais as áreas importantes do seu mapa, tá? Outra coisa, se você não sabe seu mapa astral, quiser fazer seu mapa astral, eu faço o mapa astral, tá? Também trabalho com numerologia, também trabalho com a cabala dos odus, tá? Eu sou sacerdotisa de Umbanda, mas eu venho num culto de Candomblé, né? Minha iniciação foi dentro do Candomblé. Aprendi muito lá dentro.
Muito, 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 muito. Então, eu cultuo várias egrégoras, tá? Várias energias. A espiritualidade, ela é um todo, né? Já falei isso em outros vídeos, ela é um todo. Bom, deixa sua curtida, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Eu gosto muito de saber da onde que as pessoas estão me vendo. Gosto de saber se está reverberando com o seu momento. E eu peço para que a minha espiritualidade com os espíritos amigos, que a egrégora de luz, ela ilumine o seu caminho, a sua mente, te traga clareza, discernimento, entendimento, sabedoria, junto à espiritualidade para você enfrentar aí os obstáculos, conseguir decidir, tomar uma direção na sua vida, tá? Que te dê livramento, que te traga amor, que te traga esperança, que te traga, renove sua fé, que renove a sua esperança, tá? Esse é o intuito, tá? Desse canal para com vocês, tá bom? Então, ative o sininho de notificação, se inscreva no canal, faz essa troca, a sua troca com a espiritualidade, tá bom? Vamos começar? Então, assim, vamos conversar com o coletivo, tá? De peixes, tá bom? Bom, já abrindo a carta, abrindo a mesa com a carta do julgamento, tá? Fundo do deck, a morte. Bom, eu vejo aqui já um encerramento, tá? O crucificado, o imperador, o sol, o sacerdote, o diabo, a louca, a temperança. Bom, aqui eu sinto uma finalização aqui, tá? Acontece uma libertação, acontece um julgamento aqui, tá? Que põe fim a um ciclo. E aí pode ser um ciclo romântico, pode ser um ciclo de trabalho, pode ser um ciclo de amizades, pode ser um ciclo até com você mesmo, né? Um período confuso na sua vida, um período complicado na sua vida que você está tentando encaixar algumas coisas e se sente perdido. Então, chega agora junto à espiritualidade, né? A espiritualidade traz para você agora um julgamento, tá? Traz para você uma libertação, tá? A carta da morte, ela traz para mim muito uma energia de finalizações e início de uma nova jornada, de um novo trabalho, de um novo relacionamento. Às vezes você passou longos períodos aí numa situação caótica, né? E agora a espiritualidade vem falando para você que a sua libertação está próxima, tá? Aqui eu sinto que você pode estar lidando com alguém na sua energia do signo de Áries, tá? Então é importante você ir lá e ver, tá? Aqui chega uma clareza para você, a espiritualidade te mostrando, te anunciando aí, tá bom? Aqui também a espiritualidade fala para mim o seguinte: larga o passado no passado, tá? Carrega como a carta da louca, onde ela só tá com um saquinho e com alguns pertences ali dentro. Leva somente o que é necessário. Deixa certas coisas no passado, para que não venha atrapalhar o seu presente nem o seu futuro, tá? Tem certas situações, certas pessoas, certos sentimentos que a gente precisa se libertar mesmo, tá? Para alcançar outras situações aí, né?
lugares, a gente precisa para alcançar outras situações. E como a carta da louca fala, leva somente aquilo que você precisa, tá? Que é a sua essência, é a sua verdade, é a sua vontade, o seu querer, entendeu? Leva somente aquilo que você necessita. Não fique carregando pesos. Eu vejo a carta da louca com várias energias. E hoje a energia que eu tô sentindo pro coletivo de peixes é para que você não carregue mais do que você precisa. Não carregue aquilo que não é seu, tá? A louca, quando ela decide ir embora, ela joga uma trouxinha nas suas costas, mas é só o suficiente para ela, nada além do suficiente. Então você hoje não carregue mais do que você precisa, tá? Não carregue mais do que é seu, não fique carregando peso alheio, não fique carregando problemas que não são seus, frustrações que não são suas, tá? Muitas das vezes a gente lida com pessoas que passam pela nossa vida e nos deixam uma carga muito pesada, né? Algumas pessoas vivenciam situações tão complicadas que ficam com marcas, com feridas, né? Com traumas. E a espiritualidade está falando assim, ó, leve somente o que é seu, tá? Leve somente o que é seu. Eu não disse no começo do vídeo, mas eu faço leituras canalizadas, leituras atemporais e leituras terapêuticas, tá? Então, muitas das mensagens aqui, elas são de verdade um direcionamento para você. As escolhas são sempre suas, tá? O tarô, ele não escolhe por você. Ele te mostra, pontua certas situações. E aí você decide o que você faz com eles. Você decide o que fazer com o que a espiritualidade pontua para você. Sempre a escolha vai ser sua. Apesar de eu ter dentro de mim, assim, isso não é para todo mundo, mas eu ter dentro de mim uma seguinte filosofia: a partir do momento que eu entrego a minha vida, os meus caminhos, a espiritualidade, a mentores que me acompanham, a uma força maior, eu não tenho mais livre-arbítrio, porque é ela quem me direciona. A partir do momento que ela me direciona, não sou eu que escolho, tá? Não sou eu mais que escolho, porque é ela que mostra para mim o caminho, né? Ela que me diz se isso é bom ou se isso é ruim, entendeu? Muitas das vezes eu escolhendo caminhar diferente do que eu fui direcionada e tá tudo bem. A espiritualidade entende que você vai precisar passar por aquilo, mas a partir do momento que eu entrego a minha vida na mão de Deus, eu entendo. Pode estar errada para outras pessoas o meu entendimento. Eu compreendo que eu já não tenho mais livre-arbítrio, tá? O livre-arbítrio é para aquele que não entrega os seus caminhos a ninguém. Entendeu? Quando você faz as escolhas sozinho, aí você está exercendo o seu livre-arbítrio. A partir do momento que você busca uma leitura de tarô, que você busca uma direção, principalmente espiritual, você não está mais exercendo o seu livre-arbítrio, tá? É meio complexo isso, né? Mas é. Ainda mais pra mim que sou sagitariana, tenho um espírito livre, mas eu prefiro e quero estar na mão da espiritualidade, tá? Bom, vamos lá. O tarô egípcio já tá aqui no fundo do deck para meditação, tá? Incerteza aqui, tá?
A espiritualidade está falando aqui para para você se atentar, tá? No sentido assim, preste atenção, tá? Preste atenção no movimento que a vida faz, tá? Para que você não premedite situações, tá? Quem premedita no sentido de, eu acho que é assim, eu acho que é assado, eu acho que fulano não sei o que, não tem certeza, né? Vive debaixo da incerteza, não tem certeza, né, das coisas. E aqui fala sobre você não premeditar, e premeditar é alguém que calcula, né? Calcula. Mas junto com a carta da premeditação, também veio junto para mim aqui a carta da incerteza. No final das contas, você está calculando coisas, não sabendo ao certo o que você está fazendo, tá? Deixa a espiritualidade fazer o movimento que ela precisa fazer na tua vida, tá? Deixa a espiritualidade, segue o direcionamento da espiritualidade, encerra os ciclos que a espiritualidade está dizendo para você, porque ela está falando sobre libertação, tá? Às vezes as pessoas oram pedindo, né, para a espiritualidade, para que a espiritualidade mude, traga mudanças, traga renovações, que a espiritualidade afaste as pessoas que nos desejam mal, né? As pessoas que não querem o nosso bem, tire os falsos de perto da gente, tire os inimigos, mostre a verdade, tire as máscaras, arranque as máscaras, né? E aí o movimento ele acontece e a pessoa não entende, e a pessoa se recusa muitas das vezes. Entenda que muito dos movimentos que a espiritualidade faz na sua vida é fruto das suas orações. Porque quando você está em sofrimento lá, você pede, me livra desse relacionamento, me dá um relacionamento diferente, um relacionamento mais amoroso, uma pessoa mais cuidadosa. Mas você pede, mas você não pede para a espiritualidade cuidar do teu interno. Você não pede para a espiritualidade ajudar você a se curar dos seus traumas, dos seus medos, né? Para que quando esse amor chegar, né? O relacionamento não precisa terminar, não precisa haver um término de um relacionamento. Às vezes precisa haver a finalização de uma situação dentro da relação. E aí a espiritualidade, ela renova esse laço. Ela faz tudo novo. Às vezes quando a gente fala muito sobre finalização de ciclos, as pessoas acham que a espiritualidade vai arrancar, na maioria das vezes, né? Que a espiritualidade vai arrancar a pessoa que tá do seu lado e trazer outra pessoa. Às vezes não é isso, gente. Não é isso. Às vezes a espiritualidade, em algumas situações, vai sim. Porque tem gente que não muda, tá? A essência da pessoa é aquela e vai continuar aquela. Mas em algumas situações, a espiritualidade tá falando que um ciclo novo precisa ser deixado coisas para trás. Então, às vezes, numa relação nova, num momento novo com quem você já tá, é necessário deixar coisas e situações, pessoas, lugares para trás. Entendeu? E dentro dessa relação vai ser feito algo novo, tá? Ciclos, não está, às vezes, dentro do trabalho. Espiritualidade fala para você assim, olha, deixa aquela postura antiga, aquela postura velha para trás. E aí você começa uma nova
postura, uma nova conduta, um novo posicionamento, entendeu? E aí você começa um ciclo novo, tá? Imagina, a gente inicia ciclos internos constantemente, ainda mais quem faz a reforma íntima constante, né? Quem faz autorreflexão, autoanálise, né? Busca autoconhecimento, né? Aí eu aqui procurando a palavra, mas assim, ó, você acaba se despindo de uma couraça antiga e vestindo uma couraça nova. A espiritualidade não joga você fora. E pensou? Não, não é assim. Eu tô aqui, né, fazendo uma analogia. Ela não. Ela reveste você de uma couraça nova. Ela reveste você de um olhar diferente. Ela reveste você de perspectivas diferentes, um olhar diferente, tá bom? E aí é onde acontecem as mudanças. E quando acontecem as mudanças, acontecem renovações de ciclos. Às vezes a mudança ela é interna. E aí o entorno não precisa ser modificado fisicamente, porque ele acaba, quando você muda, você também enxerga as outras coisas de outra forma, e as outras coisas ao seu entorno, elas também se renovam. Eu vejo muitas pessoas, você vai começar um outro ciclo. Será que eu vou mudar de cidade? Será que eu vou mudar de país? Será que eu vou mudar de casa? Às vezes é uma mudança de casa, de local. E às vezes a mudança de casa é a mudança interna da casa. Sabia que a casa tem memória e a gente precisa conversar com a casa, tá? Às vezes a gente quer uma mudança porque a gente sente que o nosso ambiente precisa renovar. E aí a gente faz o quê? Pinta a casa de outra cor, renova os móveis quando é possível. Se a gente não consegue renovar os móveis comprando móveis novos, o que a gente faz? A gente reforma, a gente pinta o móvel de outra cor, a gente muda os móveis de lugar, porque é energia, tudo é energia. E aí tudo se renova, né? Você muda o ciclo. Eu fiz isso na minha casa. A minha espiritualidade estava falando muito para mim isso. Você precisa modificar algumas coisas na sua casa. E aí eu fui me desprendendo de um monte de coisa que eu tinha. Foram 10 sacos ontem embora, entendeu? Foram 10 sacos de coisas que eu não utilizava, que estavam paradas aqui na minha casa, e isso é energia estagnada. Isso trava a vida da gente. Aí a casa, minha casa é enorme, é gigantesca. A casa parece que ela tá renovada. Tá? Eu tô gravando leitura aqui agora e eu tô aqui também pensando que eu vou fazer vou renovar algumas coisas aqui na minha casa, que eu vou modificar algumas coisas aqui na minha casa, mudar algumas coisas de lugar, porque agora eu tenho espaço, né? Eu tirei coisas que estavam ocupando espaço. Então é sobre isso. Olha o ciclo se movimentando. Então há sim situações que você vai fazer mudança de lugar. Você vai mudar de emprego, você vai mudar de relacionamento. Mas em outras situações é a tua mudança, tá? Tua mudança interna. É você se libertar, às vezes, de você mesmo. Eu escutei uma música hoje, antes de começar a leitura, que a música falava assim, pedia, né? A cantora pedia, na letra da música estava assim, que a espiritualidade a ajudasse a se curar dela mesma. Dos pensamentos, das atitudes, das aflições dela, as aflições internas, sabe? Do julgamento, né? Da precipitação, do olhar, mas dela mesma, que ela se curasse de si. Quando você se cura, você se liberta. Às vezes não é se curar do outro, é se curar de você mesmo. Porque o mal que o outro nos faz, e só faz mal pra gente se a gente dá a entrada.
para ele, entendeu? Só dá entrada para ele, tá? Então, assim, o mal do outro pode travar a sua vida se você deixar, tá? E aí é necessário, sim, se libertar dessas coisas. Se libertar de lixos emocionais, né? Toxicidades nossas mesmo, tá bom? Bom, hoje eu sinto que a leitura aqui para peixes é uma leitura terapêutica, tá? É uma conversa aqui. Olha lá, ó, purificação. A gente tá falando de libertação, caiu a carta que é a purificação. Então, se purificar é se curar, tá? Se curar é ser amigo, a carta da amizade aqui, ó. É ser amigo de si mesmo, tá? É ser amigo de si mesmo. Eu sinto muito, eu acompanho outras tarólogas aqui no tarô, no canal, e eu sinto muito aqui, eu sinto muito uma energia de pessoas que estão sempre procurando uma comunicação sobre o outro, mas estão esquecendo de procurar uma comunicação sobre si mesmo, né? Ai, fulano fez tal coisa para mim, mas por que fulano fez tal coisa para você? Tem gente que é maldosa mesmo, tá? Mas eu aprendi com a espiritualidade que o outro só faz comigo aquilo que eu permito. Aquilo que eu permito. E as pessoas, elas estão tão preocupadas, quando elas vêm para uma leitura de tarô, elas estão tão preocupadas em querer justiça do fulano que traiu, ou da fulana que traiu, ou justiça do patrão, ou do colega de trabalho, ou de uma amizade que foi desleal, ou de um meio coletivo em que ela atuava ou ele atuava e não agradou. As pessoas estão buscando uma justiça, né, em cima dessas coisas, mas as pessoas não buscam uma justiça sobre si próprio, né? Um julgamento de si próprio. As pessoas querem tanto que o outro seja julgado porque o outro fez algo de errado. Gente, a espiritualidade, ela é viva, ela é atuante, ela é, como Deus fala, ele é onipresente, onisciente, onipotente, tá? Ele tá vendo tudo. É aquele que causou algum tipo de dano para você, hora mais cedo ou mais tarde, a pessoa vai ter, né? Eu aprendi que ninguém vai embora sem pagar a conta. E a conta às vezes não é paga na hora que eu quero, porque a minha vaidade me pede que a pessoa seja cobrada, porque eu quero que ela seja cobrada e eu preciso ver que ela está sendo cobrada. Não. Entendeu? Não. Então existe aqui uma necessidade de uma purificação, tá? Uma purificação. Você caminhar para frente, você renascer, tá? Você renascer, você buscar uma inovação, buscar um novo, buscar a sua evolução, tá? Você buscar conhecimento para você se curar, entendimento para você se curar, tá? Para que você venha se curar. Os ciclos e os julgamentos, a libertação que eu sinto muito que a espiritualidade está falando para você aqui no coletivo de peixes aqui é sobre uma cura interna, tá? É uma cura de você, para com você. Às vezes o mal que nós mesmos nos fazemos, quando nós achamos que nós não somos capazes de realizar tal coisa, que nós não somos capazes de amar ou de ser amados, tá? Quando não somos capazes de conquistar uma profissão, quando não somos capazes de trocar de profissão, porque estamos tão aterrados enraizados, né?
naquilo que a gente não se permite modificar, começar algo novo, iniciar. Eu estou começando, eu estou numa transição. Eu estou numa transição e vou ser sincera para vocês. Não é fácil, é dolorido. Tem que ter muita persistência. Tem que ter muito, eu costumo dizer assim, tem que ter muito culhão. Isso não é para todo mundo. Não é para todo mundo, tá? Quando eu tenho 40 anos, né? Quando a gente chega nessa idade, parece que para nós tudo tem pressa, né? Porque a gente coloca muito para nós que se a gente não correr contra o tempo, a gente não vai alcançar as coisas, que a gente precisa correr, que os que têm 20 têm muito mais possibilidades, tá? Eles estão aí com a vida toda pela frente. Pera lá, eles só têm 20 anos a menos, né? E a tua vida não acabou porque você tem 40. Tem gente que morre aos 40, porque acha que não pode, não tem condições mais de fazer mais nada, tá? Então aqui é uma morte, um encerramento de ciclo, uma libertação de pensamentos seus sobre você mesmo, sobre as limitações que você se coloca, sobre os impedimentos que você se coloca. Aqui a necessidade de uma purificação, de um renascimento interior para que você cresça, para que você evolua, para que você inicie coisas novas, tá? Uma energia, por favor. Olha lá, a incerteza, tá? A incerteza, ela tá aqui no obstáculo, ela caiu no obstáculo. É alguém que não, o eremita no fundo do deck. É sobre isso que a gente tá conversando, tá? É sobre os seus medos. E aqui o eremita, a comunhão. A comunhão me traz muito a questão do espiritual, sabe? Você olhar as coisas por um outro prisma, você se acolher, tá? O eremita fala muito, o eremita traz a energia 9, né? A energia 9 é a energia desse ano, que é a energia 9, né? Na cabala numérica, o ano de 2025 tem uma energia 9 que traz a energia do eremita, são pessoas que vão buscar muito o plano espiritual, vão buscar muito entender muitas coisas através da espiritualidade e vão alcançar respostas, tá? Através da espiritualidade, porque a espiritualidade também nos ajuda aqui na matéria, tá? Entenda que a espiritualidade não é só sobre espiritualidade, ela também é auxílio aqui na matéria, para a gente compreender algumas coisas que passamos, vivemos aqui na matéria, nessa matrix, tá? E é uma energia do signo de Sagitário, né, também. A casa 9 vai buscar saber, né, aonde está Sagitário no seu mapa. Em qual posição tá? Em qual área da sua vida tá a casa 9, que é a casa de Sagitário, tá? O eremita é quem se interioriza, quem busca o autoconhecimento, tá? Quem busca o espiritual, tá? Preencher, né? Falta às vezes alguma coisa e às vezes o que falta é esse conhecimento, né? Junto à espiritualidade. E o número 9, ele é um número de inícios, né? De começos, tá? O número 9 tem uma força muito grande, tá? É
o número 9 é um número de sabedoria, tá? Porque dentro da numerologia nós vamos até o número 9, né? E os números, eles vão evoluindo, né? Então, o número 9, ele é um número de sabedoria. É um número de conclusão de algumas coisas, né? Conclusão de ciclos. Então, às vezes você já concluiu certas coisas e precisa começar outras. É sobre aquilo que eu falei, sobre romper algumas barreiras, né? Você já fez e agora você precisa começar algo diferente, tá? O número 9 é um número que também traz muito o aspecto de união, tá? De benevolência, associada à generosidade, à amabilidade, tá? É um número que ele faz união entre o corpo, o aspecto mental, físico e espiritual, tá? E é o eremita. Esse é o eremita. O eremita faz isso, né? Tá aqui, ó. O eremita faz isso. O eremita ele busca a compreensão e unificar o mental, o mental, o físico e o espiritual, tá? Ele é um número que traz muito altruísmo, né? Tanto é que o sagitariano, ele é muito altruísta. Muito, muito, muito mesmo, tá? E o número 9, como eu disse pra vocês, é um número que traz muita sabedoria, que traz muito discernimento. Eu vou dar eu como referência, tá? Quando eu disse no começo do vídeo que eu tenho preguiça, por exemplo, de ficar discutindo com as pessoas, que eu acho um desgaste, certas situações, há sim uma necessidade de um diálogo. Em outras, não, porque você enxerga que aquilo não vai fazer sentido, não vai trazer elevação para a sua vida. E aí é melhor você ignorar, tá? É melhor você ignorar, né? O número 9 traz uma energia de... São pessoas, por exemplo, que... E ó, a purificação tem o número 9. Olha só como é que é as coisas, né? Purificação tem o número 9. Aqui nós temos um 10, que é o início. Tá? O eremita, 9 de novo. Aqui embaixo tem a carta da comunhão, outro 9. Olha quantos 9 estão se repetindo aqui. Né? Quantos 9 estão se repetindo aqui? Tem 8 também se repetindo, tá? O 8 é o número dentro da cabala de Udu, é o número da intranquilidade, né? Mas também é o número do infinito. Ciclos, né? Infinito. A linha da vida que não se rompe, né? Porque existe uma vida após a matéria. Tá? Então, assim, procura na sua cabala onde que fica, tá? Sagitário. No seu mapa astrológico, aonde que Sagitário se encontra, qual área da sua vida, né? Pode ser a área afetiva, pode ser a área material, aonde que Sagitário se encontra. E trabalha o número 9, tá? Peixes, que é um signo que trabalha muito inconsciente, tá? E é um signo do elemento água, né?
que é, olha só, a energia de Sagitário é uma energia de fogo, né? Fogo é transmutador e água limpa, tá? Eu costumo dizer assim, ó, o fogo acaba com tudo, a água renova, né? A água renova, tá? A água renova, tá bom? O 9 aqui, ele se apresenta muito para você buscar entender as suas conexões, tá? As suas conexões. O que faz sentido para você. Buscar o que faz sentido para você na sua vida, nas suas relações, tá? Buscar o que faz sentido no todo, com o todo, tá? Com a humanidade, no mundo, aonde que você se encaixa, tá? Talvez aqui a espiritualidade esteja falando para você, para um grupo de peixes aqui, do coletivo de peixes, que você precisa se engajar, por exemplo, em ações sociais. Que talvez falte isso, tá? Falte isso na sua vida para você se encontrar, tá? Você trabalhar em comunidade, tá? Trabalhar com coletivo, tá? O 9, ele fala sobre a busca do propósito, tá? A busca do propósito dentro e diante da espiritualidade, as conexões. Tá faltando alguma coisa aqui. Então você é alguém que busca se libertar, porque algo tá vazio em você, tá? Algo tá vazio em você. Algo algo precisa ser preenchido. Eu não vou nem ficar tirando muitas das cartas aqui, porque senão eu vou ficar falando mais do mesmo. Porque aqui a espiritualidade está deixando para você uma mensagem assim, que é a hora de você se libertar. É hora de você morrer para algumas coisas e como a fênix, você renascer, tá? Se purificar, se curar de coisas suas mesmos, tá? Suas mesmos. É de você buscar o seu propósito, tá? De vida, tá bom? Peixes, se você precisar de ajuda, tá? Eu me ofereço. Como eu disse, eu trabalho com algumas coisas, né? Eu sou sacerdotisa e eu auxilio, né? Pessoas e direciono. Eu não sou muito, como é que fala? Eu sou realista, tá? Eu sou uma sagitariana que não vivo no conto de fadas, não. Trabalho muito espiritual, mas eu trabalho muitas verdades, tá? Eu tenho uma espiritualidade, eu trabalho com uma espiritualidade que ela se posiciona da seguinte forma, em pontuar e mostrar aonde precisa ser feitas as mudanças, tá? Eu costumo muito falar que a espiritualidade, ela não é confortável, ela é desconfortável, porque é somente o desconforto que faz as mudanças acontecerem. É somente o desconforto que faz o ser humano se mexer. Sem desconforto, o ser humano ele continua do mesmo jeito, sem mudança, sem transformação, sem renovação, tá? Então eu tô aqui para te ajudar, tá? Eu trabalho com mapa astrológico, trabalho com as cabalas, tá? Ajudo, faço mapa astral. Se você precisa aí de um direcionamento, entender a sua missão, tanto espiritual quanto aqui nessa matéria,
né? Eu tô aqui, tá bom? Para auxiliar, tá? Então, peixes, hoje a nossa conversa é sobre a sua libertação, a cura de si mesmo, tá? Um olhar mais atento para você mesmo, tá? Peixes, uma ótima quinta, tá bom? Que meu Pai Oxalá te abençoe aí os seus caminhos, te trazendo luz, te trazendo iluminação. Eu te aconselho, se possível, da onde você me ouvir, vai sentir a natureza, tá? Vai buscar caminhar na terra, vai buscar conexão. A nossa ancestralidade vem da terra, tá? Da terra tudo nasce, tudo se cria na terra, tá? Vai fortalecer o seu solo, o seu interior, vai se conectar com a espiritualidade, tá? Para você se conectar com o seu eu, tá bom? Beijo, até mais.